Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sempre de volta aqui ao canal Milionariamente. Conforme prometido, após esta semana de meditações com os mestres ascensionados, eu havia me comprometido com vocês de trazer os ensinamentos de Deepak Chopra através das 7 leis espirituais do sucesso. Iniciaremos hoje num vídeo introdutório, que ele situa apenas o nosso conceito de entendimento, a nossa realidade, um pouco a respeito da obra desse maravilhoso autor. Eu particularmente gosto muito. E depois, na sequência, nós iremos postar os vídeos com as aulas detalhadas, cada vídeo correspondente a uma lei específica, uma lei pontual. Este vídeo introdutório, por ser introdutório, ele é um pouco mais curto, ele é resumido. Nós vamos passar aqui um pouco a apresentação da vida do Deepak Chopra, vamos dar uma ideia a respeito das 7 leis, mas uma ideia mesmo, é bem curtinho. E também eu vou tomar a liberdade de fazer uma apresentação um pouco mais detalhada para aqueles que ainda não me conhecem de uma maneira um pouco mais direta, mais próxima, sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu faço, como que eu cheguei até aqui e como acabou surgindo o canal A Arte de Viver. Eu de pronto agradeço a sua permanência no canal, eu agradeço a sua inscrição, a todos os que são inscritos. Nós estamos chegando, formando uma grande comunidade do bem, uma grande comunidade amorosa, e estamos chegando já a quase 85 mil inscritos no canal. Você pode contribuir com esse trabalho na medida em que você assiste, na medida em que você compartilha, na medida em que você dá o seu like ou dislike, caso eventualmente você não goste desta produção, e que se você gostar, se você puder compartilhar, convidar novos amigos, isso ajuda efetivamente o crescimento e o desenvolvimento desta atividade. Eu fico muito feliz, eu fiquei muito contente hoje com a nossa live, com os relatos que nós fizemos a respeito das meditações dos mestres, as experiências que cada um generosamente, muito carinhosamente nos trouxeram. Foi realmente um momento, para mim, foi um momento ímpar. Eu fiquei muito feliz, muito motivado e inspirado a produzir novos conteúdos, novos vídeos, diversificar um pouco esse conhecimento na forma como ele se apresenta. Vamos então falar um pouquinho do canal Arte de Viver. O canal Arte de Viver surgiu em 2011, eu até me surpreendi com isso. Outro dia fui tentar buscar um pouco dessa história, mas ele surgiu em 2011 e na época surgiu através de uma brincadeira entre amigos. Eu fui fazer algumas brincadeiras com os meus livros e tudo, criei alguns livros, criei o canal e divulguei entre amigos. A partir deste momento que eu começo a divulgar, estes amigos que gostaram do conteúdo começaram a compartilhar, e aí começou a ter um crescimento natural do canal. E como em 2012 nós estávamos também num movimento muito forte em relação ao calendário maia, vocês certamente se lembram disso, naquele ano eu participei produtivamente de muitas meditações em muitos templos, buscando um conhecimento que naquela época estava bastante acentuado e bastante disponível. Hoje ele acabou reduzindo um pouquinho mais. E também por conta disso eu comecei a produzir uma série de meditações, uma série de vídeos, reflexões, enfim, e essa coisa pegou, deu liga, vamos assim dizer, e ficou gostosa. Criei uma família, literalmente, que participa e que compartilha comigo. Depois eu acabei parando, né? Por força do trabalho profissional, eu acabei diminuindo quase que por 2 anos a quantidade de divulgações de vídeos, e agora já há 2 anos, 1 ano e meio, eu tenho retomado isso com maior frequência. O canal Arte de Viver não é a minha atividade fim. Eu não trabalho hoje, na época sim, mas hoje eu não trabalho com coach diretamente, já trabalhei muito com coach. Hoje eu atuo como executivo de consultoria, eu sou um gerente de projeto, atuo como um gerente de projetos, mas tenho uma formação direta na psicologia. Eu sou psicólogo de formação e muita vivência já há muitos anos
templos, em meditações, enfim, e contato com a espiritualidade de uma maneira geral. Fui aprendendo ao longo dos anos a conviver com isso. Então esse é um pouco da história do canal Arte de Viver. Alguns de vocês sabem também que eu tenho um outro canal chamado Milionariamente. Esse é um canal quase que exclusivamente de leitura de livros, então eu coloco lá a leitura de livros. Normalmente ele nem é monetizado por conta da questão dos direitos autorais, mas ele objetivamente é para isso. Lá neste canal Milionariamente, nesse momento eu estou publicando 16 vídeos que eu gravei, 16 áudios que eu gravei, que falam sobre o Sefer Yetzirah. É uma experiência mística fenomenal, é a cabala pura. Quem tiver interesse pode buscar lá, porque vale muito a pena você entrar em contato, entrar em conexão com este material. É uma experiência ímpar, realmente ímpar. E o canal Arte de Viver aqui a gente está intensificando. Nesta semana nós passamos uma semana maravilhosa fazendo as meditações com os mestres ascensionados, com os mestres ascensos, e hoje, neste domingo, compartilhamos com toda a comunidade que aceitou e convidou. Tinha mais de 56 pessoas, se eu não me engano, no final, ao vivo. Então deu uma conexão bastante gostosa, fizemos uma meditação. Bom, além do trabalho de coach, além de gostar muito de ler, eu gosto muito de escrever. Então, eu já tenho alguns livros publicados, eu vou mencioná-los aqui para vocês. Depois, caso vocês se interessem, eu vou deixar o link que dá acesso ao Clube de Autores, onde você, caso se interesse, possa adquiri-los. Eles entregam esses livros em casa de uma maneira muito, muito tranquila. Vamos começar pelo livro... Avancei um pouquinho aqui, perdão. Pelo livro PDCA. O livro PDCA é uma ferramenta administrativa que os gestores organizacionais utilizam como um processo de mitigação de erros, né? De você criar um modelo que você possa fazer a implementação de processos e depois, a partir dele, você mitigar erro. O P é de planejamento, o DO é de executar, o C é de check, ou verificar, enfim, e o action é de ação. Então você passa pelo planejamento, você executa, você checa todos aqueles itens que você implementou e depois no A você verifica se a sua implementação está adequada. Caso não esteja, você precisa revisar e iniciar o ciclo novamente. Ele é ciclo, por isso que ele chama ciclo PDCA. E caso ele esteja bacana, você vai e perpetua essa atividade. O que eu fiz? Né? Dado que na época que eu escrevi este material, lá em 2012, 2013 mais ou menos, eu passava naquele instante por um momento muito difícil da minha vida, havia me separado, estava com uma série de complicações, enfim, houve um momento que eu não tinha nem, como vocês já tiveram a oportunidade de conhecer através dos vídeos, que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, era um perrengue danado, vamos assim dizer. E eu construí este livro trazendo o PDCA para a nossa realidade. Como que eu consigo pegar uma ferramenta organizacional e trazer para a vida? Foi exatamente isso que eu fiz. E a partir dali, eu comecei a estabelecer metas, comecei a fazer um planejamento da minha vida de uma maneira muito mais estruturada, de uma maneira muito mais organizada, e os resultados começaram a acontecer. Não é milagre, é uma questão de planejamento e você, ao longo do tempo, vai executando. Então precisa, como eu digo no próprio livro, você precisa ter foco, disciplina e perseverança. Foco, disciplina e perseverança. É quase a sigla de um palavrão, FDP, né? Mas é foco, disciplina e perseverança. O outro livro que vocês estão vendo aí já é o De Volta para a Vida. É um romance, foi publicado em 2005. Hoje ele está esgotado, ele foi publicado nas grandes redes, hoje ele já está esgotado, tem ainda em algumas livrarias sebos e talvez você possa encontrar, mas é um trabalho bastante interessante. É um livro que é um romance que te leva a uma reflexão profunda sobre o que é certo e sobre o que é errado para a sua existência. Quais são os acordos que nós fizemos entre nós, quais foram as combinações que nós fizemos com as pessoas que têm a convivência com a gente e
que nós estamos fazendo acontecer. Esse foi o ponto essencial, o ponto fundamental desse livro. Essa é a tese central. Mabel, que é a esposa do protagonista, é um ser de luz, é um ser maravilhoso, vocês vão gostar muito de conhecer. Na sequência, nós temos o Fênix. O Fênix é um livro de 2014, 2013 para 2014, e é um romance também. Ele é um romance de 100 e poucas páginas, mais ou menos, em que o Bruno, que é o protagonista desse livro, ele tem uma decepção muito grande, coincidentemente muito similar ao que eu tive naquele momento, então ele pode ser considerado um espelho da minha situação daquele instante, e ele para ali no viaduto Tutóia, aqui perto da 23 de maio em São Paulo, me perdoe a demora, da 23 de maio em São Paulo, grande avenida de grande circulação, pela manhã, pela madrugada, e sobe no muro, na marquise do viaduto, e vai tentar se matar. A partir daí, ele começa a receber uma série de contatos de personagens, principalmente Rafael, uma criança, que começa a questioná-lo em plena madrugada a respeito do que ele vai fazer. E se desdobra e cria toda uma temática, todo um enredo simplesmente bacana, muito bom de você entender. Bem real, bem concreto, está no nosso cotidiano, apesar de toda a mística que eu produzi através desse livro. O PDCA e o Fênix, eles estão no clube de autores, eu vou deixar o link caso você se interesse. Depois, O Melhor do Caminho é um Caminhante, é um livro bem resumidinho, são algumas poesias, algumas passagens que eu escrevi, que eu fui anotando no meu caderno, quando no ano de 2000 eu tive a oportunidade de fazer o Caminho de Santiago. Em 2000 eu fui para a Espanha e, movido por um processo de autodescoberta, vou fazer o Caminho de Santiago, é uma experiência mística fenomenal para quem se determina a fazer isso. E no caminho eu fui fazendo anotações à noite, quando dormia nos albergues, essas coisas, então eu fui fazendo alguns apontamentos e fiz uma união aqui e trouxe esta informação para este pequeno livro, um livro gostosinho de poesia, prosa, tem algumas referências boas. Depois nós temos Pétalas. Pétalas foi escrito no ano de 2012 também, mas eu só publiquei em 2015. Pétalas de Amor, eu passei naquele momento praticamente um dia inteiro meditando. E quando foi por volta das 5 da tarde, mais ou menos, no finalzinho da tarde, eu comecei a receber algumas frases no meu ouvido, na minha mente, na minha alma. Peguei um lápis e me debrucei e botei um incenso lá básico, uma vela, meditei, entrei em conexão com os meus mentores, e aí começaram a sair uma série de pequenas frases e também textos um pouco maiores. E essas frases e esses textos vinham com a assinatura de algumas entidades, vamos assim chamar. Então, você vai encontrar lá mensagens de Malaquias, você vai encontrar de Clara, de Cristal, de Voltaire, não sei, não posso dizer que é o Voltaire francês, né, mas tem alguém que se coloca como Voltaire. Então, e a partir daí vem algumas informações bastante interessantes, curiosas inclusive, que falam que o mundo precisaria ficar atento, uma delas, isso lá em 2012, que o mundo precisaria ficar muito atento com o tigre asiático, que ele ia precisar de apoio, mas também atento, porque ele produziria alguns desconfortos para a humanidade. Não sei se tem alguma coisa a ver com o momento atual, mas tem esse registro que foi feito nesse período. Também está no clube de autores. O próximo livro, esse é uma preciosidade para mim, foi o meu primeiro livro, em 1999, e quando eu ainda tinha dúvidas se eu teria a capacidade ou as condições de escrever este livro, né? Eu comecei a rascunhar no último ano da faculdade, e saiu um romance que eu dei o nome dele de Mais do que um Sonho. Mas Mais do que um Sonho, o que significa? O Mais do que um Sonho ele tem a ver naturalmente com o livro, mas ele reflete muito mais o momento. Para mim, naquele instante, era mais do que um sonho
ter a possibilidade de publicar um livro. Então eu custeei, banquei, fui na editora Scortese, paguei a produção, mais de 500 livros naquela época, naquele momento, custoso, eu não tinha muitas condições financeiras, e consegui recuperar esse valor depois tranquilamente. Também está esgotado, eu particularmente tenho algumas unidades, eu já vi que na estante virtual tem, algumas, e não está caro, está bem baratinho, em algumas lojas de sebo, livraria sebo tem. Depois, Minha Alma também é um livro de poesia e prosa, reflete um pouco dos meus momentos de reflexão aí, está no Clube de Autores também. Montanha das Ilusões. Eu particularmente adoro Montanha das Ilusões. É um romance profundo, intenso, místico. Ele te coloca em conexão com Gaia, ele te coloca em conexão com o centro, o diamante que existe, né, segundo as teorias, no centro do planeta Terra, e que faz com que a gente dê um mergulho nos nossos registros acásticos, na memória planetária e em todos os arquétipos que ali estão colocados. Vale a pena, se eu tivesse que recomendar uma leitura neste momento, eu recomendaria duas, o PDCA e Montanha das Ilusões. Vale muito a pena, ele está no Clube de Autores também. E o último é Porões do Inconsciente. Porões do Inconsciente é um livro de mais de 300 páginas. Ele trata diretamente da nossa atuação em relação à sombra que existe em cada um de nós. O que é a sombra segundo o conceito junguiano, o arquétipo sombra, vamos assim falar. A sombra, em síntese, é tudo aquilo que eu sou e que eu não gostaria que ninguém soubesse. E quanto mais eu me reforço nesta sombra, mais eu me escondo do mundo, mais eu me torno opaco, eu não fico transparente, eu não consigo fazer com que essas situações aconteçam. É como se fosse um segredo, algo que poderia ser natural e a pessoa esconde, ela oculta aquilo e não faz com que a sua vida caminhe, ela fica presa, fica amarrada àquele conceito. E também trabalha profundamente a revisão total de crenças limitantes. Essa revisão de crenças limitantes, de crenças que estabelecem parâmetros negativos na nossa existência e que às vezes a gente nem tem consciência delas, elas podem efetivamente, e muitas vezes fazem, elas travam efetivamente a nossa vida. Porões do Inconsciente ainda não está publicado, eu ainda estou fazendo uma última revisão dele, apesar de já ter finalizado a escrita já há quase 2 anos, eu continuo fazendo um processo de revisão. Esse ano, até o final, aí, setembro, outubro, eu imagino que eu devo soltar esse livro e vou tentar fazer uma produção um pouco maior, diferente do que eu tenho feito em relação aos outros, tá bom? Muito obrigado por você ouvir até aqui esses detalhes. E vamos entrar então agora um pouco na história do Deepak Chopra e das 7 leis espirituais do sucesso. Quem é Deepak Chopra? Além de tudo isso que a gente já conhece como um autor, como um grande autor, um grande, eu diria até filósofo, eu tenho muitos livros dele, acho que eu já li, não posso dizer que li todos, mas eu já li muitos dos livros que ele escreveu, inclusive, provavelmente no canal Milionariamente, assim que finalizar a emissão dos vídeos do Sefer Yetzirah, eu provavelmente vou começar a gravar a cura quântica, que foi uma das opções que se fizeram por lá. Deepak Chopra é um médico indiano que exerce, segundo o que eu consegui coletar de informações, sua profissão desde o ano de 1971, e dentre muitas coisas que ele foi fazendo, em 1985 ele fundou a Associação Americana de Medicina Védica, isso já nos Estados Unidos, porque ele tem casa, ele vive lá, enfim, fica indo e vindo entre a Índia e Estados Unidos, mas eu acho que hoje em dia ele mora nos Estados Unidos. Em 1993 ele se mudou efetivamente para San Diego e fundou ali o Deepak Chopra Center, que é um local de desenvolvimento pessoal, de aplicação das medicinas védicas, de um aprofundamento na essência humana como quase ninguém faz. É um negócio realmente muito fantástico. Eu ainda tenho isso guardado dentro de mim, que um dia eu ainda vou visitar o Deepak Chopra nesse local onde ele aplica isso. Desenvolveu seus próprios programas e cursos de autoajuda, autoconhecimento, enfim, filosofia de vida e tudo
que a gente já mais ou menos conhece. Além de publicar 25 livros, mais de 25 livros. Eu vou colocar aqui alguns vídeos, ó, livros, perdão. Esse é um exemplo, A Cura Quântica, é um livro que eu já li e devo colocar lá no canal Milionariamente daqui a um mês mais ou menos. O Deus é outro livro sensacional, uma conexão profunda com este ser vivente que fez e trabalhou por nossa criação. Aqui, A Realização Espontânea do Desejo, eu já li esse livro, está lá no Milionariamente também gravado, para quem quiser e tiver interesse, simplesmente fantástico. E O Corpo e Alma, quer dizer, todos os livros, Você é o Universo, esse Criando Prosperidade que está aqui, e depois, vamos voltar, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. As 7 Leis Espirituais do Sucesso foi e é um best-seller até hoje. Ela já deve ter não vou dizer milhares de edições, mas já foi editada, reeditada muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Vira e mexe, ela volta à tona, ela volta à discussão, ele volta a produzir o conhecimento. Do meu lado, eu sempre recomendo, toda vez que você tiver um vídeo que fale sobre determinada obra, se você puder, vai e compre a obra do autor. No caso, o Deepak Chopra, esse livro, 7 Leis Espirituais do Sucesso, é muito barato, não é caro, vende em qualquer livraria, tem em sebo, tem na Amazon, tem em tudo quanto é lugar, é fácil, porque honra o autor, o tempo de dedicação que esse autor fez para conseguir produzir a obra, além do conhecimento efetivo que a gente adquire não é apenas na construção do texto, mas ao longo de uma vida muitas vezes. Vamos então agora um pouco no resumo específico das 7 leis espirituais do sucesso. Eu queria nós vamos encadeá-las para que você possa ter uma noção do todo. Finalizando isso, a gente termina o vídeo e vamos aguardar então quando eu devo fazer a publicação já na terça-feira do próximo vídeo da primeira lei. A primeira lei é a lei da potencialidade pura. Sinteticamente, ela representa tudo aquilo que é potencial, tudo aquilo que é capaz de ser realizado. Ela quase que é a conexão com um todo, vamos assim dizer. Este vácuo quântico que alguns falam é basicamente aquilo que nós trabalhamos através da lei da potencialidade pura. Imagine que você tem, e aqui tem um mistério, já vou antecipar para vocês, imagine que você tem todo um universo de possibilidades para que você possa realizar. Imagine milhares de bolas quicando numa quadra de futebol. Essa imagem, inclusive, aparece naquele vídeo Quem Somos Nós. Imagine isso. Todas elas são potenciais de serem escolhidas e de serem realizadas. Mas só vai se concretizar quando eu fizer a escolha por uma delas. Então, eu tenho a potencialidade, sinteticamente e resumidamente, de fazer ou ser tudo aquilo que eu quiser fazer ou ser. Dizem, e eu acredito bastante nisso, que nós viemos para a Terra com se não mas alguns propósitos específicos, mais fortes do que os outros, mas às vezes um grande propósito. Só que muitas vezes a gente passa pela vida brigando contra este propósito. O universo vai nos conduzindo para que aquilo se realize e a gente não toma a decisão e aceita a condição de vivência que a gente tem como natural, como normal, e não enfrenta, não se conecta com aquela realidade que está ali, muitas vezes à nossa frente. Vamos brincar, o canal A Arte de Viver. É mais ou menos isso. Estava lá com uma série de seguidores, muita gente reclamando que eu não estava postando mais vídeos, mais áudios, e a necessidade está ali. Qual é a recusa? Qual é a rejeição que você tem em relação àquilo que você está produzindo? Então, se dedique, entre em conexão com esta sua verdade, com este seu propósito, e certamente você vai ter sucesso, vai ter aquilo, principalmente a sua felicidade. Nós vamos ver ao longo deste trabalho que não é o resultado. As 7 leis espirituais do sucesso não busca resultado. Ela busca uma experiência profunda na jornada, no caminho. Para que você não esqueça que, na verdade, o mais importante
é a jornada, o mais importante é o caminho. O resultado é uma consequência da forma como eu vou conduzindo esta jornada e este caminho. Ficou claro? Beleza. A segunda lei, vamos ver se ela me ajuda aqui para ver, é a lei da doação. Simples assim. Hoje é um assunto até pervertido muitas vezes na mente das pessoas, e as pessoas se confundem com relação a isso. O exercício da doação, eu já disse isso algumas vezes, é o exercício profundo da gratidão. Quem é capaz de doar, só doa porque é grato. Toda vez que você... E o universo é implacável nesse sentido. Eu estava ontem ouvindo um numerólogo falando, dando algumas explicações sobre esse tema, e ele comentava, a vida, né, eu já havia estudado, eu já estudei numerologia, já fiz um curso de 8 meses de numerologia também no ano passado. A vida ela é feita por ciclos. Alguns dizem que de 7, outros dizem que de 8 anos e outros dizem por 9 anos. Depende da forma como você interpreta ou qual teoria que você se busca suporte. Mas diz que a vida é feita por um ciclo de 8, 9 anos. E o reflexo daquilo que você fez há 8 anos atrás, ele é um causador, segundo estas teorias, do que está acontecendo hoje. Então, e eu acredito bastante nisso, que o universo é implacável. Se você há 8 anos atrás foi um grande doador, naturalmente o reflexo, pela lei do retorno, que a gente vai ver um pouco agora, daqui a pouco, ela vai devolver para você aquilo que você produziu. Se eu produzir só escassez, pensamentos de dor, pensamentos de dificuldade, pensamentos de não consigo, não posso, o reflexo vai continuar. Então é preciso, em algum momento, fazer um corte. Iniciar um novo ciclo e, a partir deste ciclo, semear uma nova semeadura. A semeadura é incerta, a colheita não. A colheita é certa. O que eu semeio, eu vou colher. Não tem discussão. Se eu estou semeando doação, eu vou colher benefícios lá na frente. Tão simples quanto parece nesse processo. A lei do karma, bastante deturpada em alguns processos, né, como muitas vezes as pessoas dizem, causa e efeito fez, vai ter que pagar. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. A gente vai ver lá para frente que tem a lei do Dharma. Eu consigo compreender, na medida em que eu me conecto com esta lei e começo a buscar significados a respeito desta lei, eu começo a fazer uma modificação a partir do momento em que eu identifico qual é, ou pelo menos eu tenho uma vaga noção, uma vaga lembrança daquilo que é o meu karma, e a partir daí eu consigo criar uma nova realidade. Depois, a lei do mínimo esforço. Aqui tem uma confusão plena. Lei do mínimo esforço, eu particularmente demorei muito para compreendê-la, e ainda estudo para tentar saber se realmente o meu entendimento está adequado. Muita gente diz assim, deixe fluir, faça o pedido e deixe fluir, faça a sua oração e deixe fluir. Se nós vamos voltar à lei da potencialidade pura. Se nós entendemos que a lei da potencialidade pura representa o todo, o Criador, significa basicamente que nós somos este Criador. Só existe Deus. E se eu sou Deus, como diz a Seishonoye, eu sou o Filho de Deus, perfeito e maravilhoso, criado à imagem e semelhança dele, está dizendo o que para a gente? Está dizendo que não adianta não significa que você não vai ter foco, não significa que você não vai ter perseverança, não significa que você não vai ter disciplina. Foco, perseverança e disciplina é a base fundamental para que você consiga realizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Mas significa que no momento em que você se empenha diretamente, você deixa de sofrer em relação àquele seu desejo, em relação àquela sua vontade, em relação àquilo que você quer mudar. É preciso dar foco naquilo. Vai lá, persevera, tem a disciplina de fazer diariamente e muda o seu padrão vibracional, muda o seu padrão vibratório em relação àquilo que você deseja. O budismo também diz que tudo aquilo que você tem, que você deseja, você tem. Tudo aquilo que você deseja é seu.
Se você é capaz de desejar, você é capaz de realizar. Um pouco disso se reflete nessa lei do mínimo esforço. A lei da intenção e desejo. Aqui, o foco, disciplina e perseverança te ajuda muito. Porque se eu tenho, vamos pensar que eu criei um desejo, não importa qual, seja ele qual for, criei um desejo. E a partir da criação deste desejo, eu digo, olha, eu quero, a partir deste instante, fazer com que minha vida seja completamente diferente. A intenção está no quero. Estou desejando fazer uma mudança, estou desejando mudar o cenário da minha vida. A lei da intenção e desejo vai dizer para você, ok, se conecte com a tua essência, faça uma conexão profunda com a tua essência e comece a partir de agora a criar um modelo diferente existencial. Passe a criar uma forma diferente de atuar. Não dá para obter resultados diferentes, vocês já conhecem essa frase, fazendo coisas iguais. É preciso haver um corte, é preciso haver uma identificação e a partir dela você começa a fazer a sua atuação diferenciada. E a lei da intenção do desejo é, eu preciso realmente ter a intenção de fazer e colocar isso em prática. Eu desejo, intenciono e começo a trabalhar isso objetivamente na minha vida. A lei do distanciamento é muito próxima do conceito da lei do mínimo esforço, mas é deixar, eu passo a ser um observador, como a física quântica, vocês vão ver isso também na cura quântica, como a física quântica praticamente determina. Eu não interajo efetivamente com o objeto ou com a situação específica. Eu passo a observar aquilo, eu me mantenho um pouco distante para que a coisa possa continuar fluindo. E por último, a lei do Dharma ou do propósito de vida. No final, essa lei, o estudo, na verdade, da lei do Dharma ou propósito de vida me deu muito trabalho, porque para mim também foi muito difícil compreender e chegar a esse entendimento. Eu demorei mais do que demorei para fazer a composição dos outros. Uma certa resistência, inclusive. Porque qual é o problema? Se é que há um, né, vamos assim dizer. Quando você identifica o seu propósito de vida, não há mais como você se enganar. Você já sabe. Você não vai poder deixar para lá, uma vez que o seu propósito existencial apareceu na sua frente. Porque senão você vai levar a sua existência à falência. Então, na medida em que você, de fato, entra em conexão com o seu propósito de vida, através de todos os benefícios que você fez nesta ou em vidas anteriores, você começa a identificar que isto é o que eu gosto de fazer. É isto que me faz feliz. Não é isto que me traz dinheiro, não é isso. Porque as 7 leis espirituais do sucesso, alguns vão até talvez, podem até ter alguma decepção em relação a isso, ela não vai falar dessa realização do sucesso pessoal do ponto de vista financeiro. Vamos lembrar que o resultado é uma consequência da minha jornada. No Caminho de Santiago, é inesquecível esta frase, eu vi isso em alguns lugares, lá na setinha amarela, tem algumas frases em espanhol que diz que o melhor do caminho é o caminhante. E veja, pessoas do mundo inteiro vão àquele lugar para fazer esta jornada. Mas elas falam, quero chegar em Santiago. Não é Santiago, é o caminho. É a jornada que te leva a Santiago que te faz descobrir uma série de coisas que estavam guardadas em você. O propósito de vida, da mesma forma, é isso. O Dharma, na concepção indiana, conforme o próprio Deepak Chopra traz, é como se fosse as benesses que você tem direito e você está recebendo nessa existência. Para que você está recebendo esses benefícios, essas benesses? Para quê? Para passear aqui no planeta Terra? Muito certamente que não. Então, há um propósito para que isto aconteça. Nós vimos nas meditações dos mestres ascensionados que todos eles, num grau evolutivo de ascensão incrível, estão aqui energética e vibratoriamente disponíveis para criar o processo de ascensão da humanidade. Bem como Jesus, bem como Buda, bem como outros mestres, outros
seres divinos que vêm para cá, e até interplanetários, como a gente já pode observar várias naves espaciais hoje em dia, que estão aqui vindo para auxiliar a humanidade nesse processo de evolução. Tá bom? A gente finaliza aqui. Eu acho que eu acabei me alongando demais nesse material, mas não dava para ser diferente. A partir da terça-feira já deverei publicar o primeiro vídeo a respeito da lei da potencialidade pura, dela propriamente dito. Vai ser um vídeo grande, de 40, 50 minutos, talvez 1 hora inclusive, e que a gente vai detalhar o que é esta lei da potencialidade pura. Uma vez detalhado, eu queria estabelecer um compromisso com vocês. Vamos fazer os exercícios que estão sendo propostos a cada final desse livro do Deepak Chopra. Ele põe lá, eu vou repetir isso, e ele pede para que a gente, durante o dia, após a leitura do capítulo ou após a participação deste curso que nós estamos tendo aqui, ele nos dá essa possibilidade de praticar aquilo que foi lido em teoria, que foi formatado em teoria. Tá bom? Fica na paz e que nós possamos efetivamente nos encontrar no próximo vídeo com todas as explicações, com todos os detalhamentos. Deixe seus comentários se você está disponível para participar desse processo das 7 leis espirituais do sucesso e que a gente pode fazer essa jornada junto e de repente descobrir coisas maravilhosas para nossas vidas. Fica na paz, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.